Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a classificação do Grande Prêmio do Brasil. Max Verstappen é pole mais uma vez, não importando a proximidade que o grid estava, a chuva, ele é imune a qualquer tipo de adversidade, né? Pelo menos da segunda metade da temporada para frente tem sido assim. E assim, né, uma classificação bem maluca, que ainda conta com Stroll em terceiro, Alonso em quarto, e assim, né, a gente tem muita coisa para comentar aqui, né, porque realmente é aquela mágica de Interlagos. Por que Interlagos traz espetáculos tão bacanas? Porque é uma das pistas mais bem desenhadas da atualidade, e por ela ser curta, né, só tem 4,3 quilômetros, né, entre acho que as três mais curtas. Mônaco é a mais curta porque é um traçado excepcional, entende? Excepcional no sentido de ser peculiar, né, 3,3 quilômetros, não excepcional numa questão de ser fantástico, porque eu não acho, eu odeio a pista de Mônaco, inclusive, mas aí você tem Hermanos Rodrigues, você tem, por exemplo, a Áustria. Esses circuitos são muito pequenos, mas só eu acho que a Áustria e Interlagos tem um desenho que proporciona boas corridas, entende? E essa proximidade tão grande no grid. E assim, no Q1 a gente teve ali uma distância que até o 17º colocado era de meio segundo. Isso é muito pouco, entende? Mas é a mágica de Interlagos. E na classificação tudo é mais próximo, né? A gente tem que sempre lembrar que classificação é uma coisa, ritmo de corrida é outra totalmente diferente. Então, assim, na classificação, a gente vê ali os carros muito próximos, na corrida a gente deve ver um espaçamento maior, ainda mais para quem decidiu ir arriscar por um setup de corrida e quem decidiu arriscar por um setup de pista seca também, porque tem isso, vamos lembrar, os carros já entram em regime de parque fechado, o ajuste que eles têm agora, eles não podem mudar para amanhã na classificação para sprint, nem para classificação, nem para a corrida sprint. Então, basicamente isso, né? E a gente teve ali no Q1 saindo o Joe, o Sargent, o Bottas e o Ricardo Tsunoda, né? O Tsunoda frustrado, ele achou que podia melhorar o tempo. A AlphaTauri vira grande decepção porque andou muito bem lá no México, mas a condição da altitude é muito diferente o contexto, aqui mais fraca, tanto o Tsunoda e o Ricardo de fora, Bottas em 18º, Sargent em 19º, Guan Yu Zhou em 20º, outra equipe que foi bem mal foi a Alfa Romeo, mas também não dá para ter muitas expectativas altas com a equipe, né? E o Joe marcando o último tempo, né? E não só o último tempo, ele ficou mais 3 décimos do Bottas numa classificação muito parecida, né? Aí no Q2 foi diferente, né? A gente teve os dois carros da Alpine ficando fora. O motor da Alpine é muito fraco, está muito nítido. E assim, aerodinamicamente não é um carro que se destaque também, que tem algo mais, né? Um carro que no segundo setor, inclusive, estava sendo um dos mais lentos, né? Então, assim, chama bastante atenção. A Alpine não tem um bom direcionamento. O motor é fraco, o carro também não é grande coisa. A Haas ali ficou em 11º com o Hülkenberg, em 14º com o Magnussen, o Ocon e o Gasly 12º e 13º, e o Albon em 15º. A Williams não teve um bom desempenho, esperava mais, né? Acho que o carro da Williams nessa pista podia entregar um desempenho um pouquinho mais interessante, mas Interlagos tem suas curvas de média velocidade também, e nesse tipo de curva a Williams sofre demais, né? Então passaram Stroll, Piastri, Russell, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Pérez, Verstappen e Norris. E eu quero dar um destaque aqui para a volta do Sérgio Pérez, né? Porque o Pérez ficou a mais ou menos uns 6 centésimos do Max Verstappen. É muito pouco tempo, né? Menos de um décimo, né? E com detalhe que ele ainda cometeu um errinho no terceiro setor, né? Porque se ele tivesse repetido o melhor terceiro setor dele, ele estaria à frente do Verstappen, né? Mas basicamente estavam andando parecidos, né? Cada carro ali andando uma configuração. O Pérez parece ter um carro que anda mais rápido de reta, né? O primeiro setor dele era 1,5 décimos mais rápido, no segundo setor, que é mais técnico, aí o Verstappen conseguia 2 décimos de vantagem, né? Isso também vai muito do estilo de pilotagem, né? O Pérez é um cara que gosta de atacar mais a entrada da curva e o Verstappen mais a saída, né? Em Abu Dhabi, acho que até foi ano passado a melhor maneira de ver como é diferente a maneira de pilotar, e é muito o que explica a diferença gritante entre os dois esse ano, porque o carro é construído mais para o que o Verstappen faz, porque ele é o melhor piloto, né? E não está errado fazer isso, é o que a Red Bull fez para conseguir o domínio que tem hoje. A Red Bull está mais do que certa, porque é o melhor piloto da Fórmula 1, você faz de tudo para que ele tenha o melhor equipamento possível, né? Mas o segundo piloto que lute com isso, né? Mas assim, no caso de hoje, ele estava próximo, né? Tava ali andando próximo, e aí eu fico pensando, né? Q3 começa, a gente tá vendo uma nuvem, assim, a nuvem tão escura assim, cara, aquelas nuvens assim, tipo, quem lembra Aventuras de Pi? O Pi tá perto da tempestade, final do filme, tem aquela nuvem preta lá, é aquela nuvem que você olha e fala, vai dar merda. E a gente sabe que nessas condições, o que você tem que fazer na classificação? Ser o primeiro a ir para a pista, né? Já antecipar. E curiosamente foi o que a Red Bull fez no Q2, quando o risco de chuva era menor. Mas no Q3, eles fazem isso com o piloto, o Max Verstappen. Tipo, o Verstappen já é campeão mundial, o
Verstappen, não importa onde ele larga, ele vai recuperar, isso aí a gente já sabe, né? E o Pérez, ele estava bem nesse fim de semana, então não havia motivo para arriscar com ele, mas eles arriscaram. Porque eu não sei por quê. Assim, a questão é que você não sabe quando a chuva vai chegar. Mas se você tem a ideia do quão tarde eles lançaram o Pérez, não é que o Pérez foi o último da fila. Ele nem sequer foi para a fila. Porque o Alonso e o Stroll foram os primeiros da fila. O Alonso, quando ele fechou a volta dele, o Pérez estava abrindo o terceiro setor para começar a volta dele. Ou seja, dois pilotos terminaram sua volta rápida antes do Pérez começar a dele. Aí minha pergunta é, para quê? Pra quê? Entende? Aí, no final, o que acontece? Né? Ele pega a pista em piores condições e o Piastri roda na frente dele, né? Tipo, ele ainda ia fazer um tempo de quarto, terceiro, né? Se o Piastri não errasse, né? A tendência é que o Piastri classificasse à frente porque a volta dele era melhor. Inclusive, a volta dele era talvez até boa o suficiente para brigar pela pole. Mas a questão é, ele errou. E aí ficou bandeira amarela. Aí vem os comentaristas da Band também, o Reginaldo Leme, que claramente não viu que tinha uma bandeira amarela e o Pérez passando ali, né? Para falar horrível e tudo isso, quando nitidamente, se olhar o tempo, né? Estava 4 décimos do Verstappen. Aí fica 1,5, né? Quer dizer que ele tirou o pé. Você não perde 1 segundo e 1 num setor de 16 segundos e que só tem uma curva, que é a curva ali da junção. Você sai da junção, café de pé embaixo, é pé embaixo. Entende? O tempo que você perde ali num erro ali é no máximo 2, 3 décimos, entende, né? Então, assim, a questão era uma volta para ficar em terceiro e quarto, né? Acabou virando uma volta de nono tempo, porque tirou o pé para não bater no Piastri, né? Então, assim, não pela bandeira amarela, o Piastri estava fora da pista. Então, assim, basicamente, um erro absurdo da Red Bull com um piloto que eles não podiam arriscar. Gente, o cara tá bem, deixa o cara na condição normal. Então, um erro inacreditável, não o primeiro, né? Vamos ser sinceros. Ano passado, o Pérez perde o vice-campeonato, não é porque o Verstappen não ajuda ele, entende? Não ajudou. Mas assim, na corrida principal, a gente tem que lembrar que o Pérez estava em terceiro antes do safety car sair, e ele cai ali na classificação para sétimo. Por quê? Ele era o único com pneus médios, enquanto todo mundo estava de macio. Era para ele estar com pneu macio, mas eles colocaram médio, e aconteceu, ele foi caindo por ter pneus piores, e aí aconteceu isso, de terceiro para sétimo, são 9 pontos que ele perdeu ali. Era para ser um vice-campeonato tranquilo em Abu Dhabi, mas foi a Red Bull que errou na estratégia. E vou ser sincero, com o Verstappen eles acertam estratégia, tudo bem, mas tá para nascer uma boa estratégia com o Pérez. Eu sinceramente não vi uma, né? Ele não se ajuda em vários momentos, tudo isso, mas é um piloto que, por exemplo, na Racing Point, eles faziam estratégias algumas vezes interessantes. Em Imola, tudo bem, nessa corrida eles cagaram no final, né? Mas eles viram o ritmo deles, estenderam a parada, eles são de 11º para quarto, viraria terceiro, aí eles pararam ele sem necessidade no final, caiu para sexto, né? Mas eles viram que o ritmo estava bom, deixava o cara na pista. É impressionante como nunca tem ali, né? Tipo, no corrida lá não sei, agora foi do Texas, ele falou, a gente perdeu 2 chances de undercut se parasse mais cedo, né? E é isso, né? Tipo, eles perdem o tempo certo para fazer a parada, né? Não confiam ali no piloto, sempre tentam fazer a estratégia mais difícil, entende? É inacreditável o que a Red Bull faz com o cidadão também, né? Ele tem culpa, obviamente, não tá fazendo uma boa temporada, mas a Red Bull também não ajuda, né? Hoje ali era a diferença de largar na segunda fila para largar basicamente em 9º lugar, tendo que recuperar lá de trás, Interlagos, né? Dá para recuperar, é uma prova que deve ter até de 2 paradas, entende? Mas sinceramente é desnecessário, né? Você não precisa fazer isso com um piloto, né? O cara podia estar largando uma posição de menos risco e tendo que menos remar lá de trás de novo, né? E o Hamilton larga em quinto. Então é um erro crasso da Red Bull, mais uma vez prejudicando a corrida do mexicano, né? E assim, a gente vê aí a classificação fica com o Verstappen em primeiro, né? Brilhante também na condição ali, fez a volta quase 3 décimos mais rápido que o Leclerc. Leclerc também ótimo em volta lançada, ficou em segundo. O Stroll em terceiro. Foi bem o Stroll, mas aí o que aconteceu? Quem foi a primeira equipe a sair para a pista? Aston Martin, terceiro e quarto. Mas surpreende ele à frente do Alonso. Tem que dar um crédito pro Stroll. A gente só xinga o cara, ele foi bem hoje, né? Stroll em terceiro, Alonso em quarto, Hamilton em quinto, Russell em sexto, Norris na 7ª posição. Esse me surpreendeu, porque ele andou mal, né? Tava super bem, tinha feito o melhor tempo do Q2, um 10.1, uma voltaça. E ele não foi bem, 10.0, inclusive, né? Sainz em 8º, né? Aí vê a diferença, né? Ele não conseguiu fazer uma volta limpa e ficou 1 segundo do Leclerc, e o Pérez na 9ª posição ali, teve que tirar o pé por causa do erro do Piastri. Então, basicamente isso. E corrida do Brasil, não vou nem fazer previsão, né? Porque a gente nunca sabe o que esperar em uma pista que tanto caos acontece. Então, a ver o que vai acontecer. Mas tomara que seja uma corrida boa, tem ingredientes para tal, mas a meu ver o Verstappen tem mais uma vitória bem tranquila pela frente. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.